É mentira, tá? Não é verdade, não tem que ficar argumentando, não percam seu tempo, é desrespeitoso pra caramba. Vocês que assistem o Tokudok, vocês que acompanham o canal e acompanham o Ricardo Cruz, vocês sabem que a gente gosta de conversar muito sobre Tokusatsu, que a gente se preocupa, quando fala de Tokusatsu, se preocupa em como colocar a informação para vocês. Lógico que ninguém é perfeito, a gente erra, como sempre, como todo mundo, né? Afinal, somos seres humanos, mas inclusive estamos os dois de óculos hoje aqui para falar de um assunto sério, porque Versão séria, nossa versão séria. cara, eu e o Ricardo, a gente tava conversando, né, Ricardo? E, cara, muitas fofocas, muitas notícias mal, enfim, mal colocadas estão rolando por aí. E a atual é que a Ricardo Kurosaki odeia brasileiros e que Ricardo Kurosaki, a esposa dele faleceu porque se matou por conta de brasileiros. Uma tremenda irresponsabilidade, né, cara, que tá rolando de informação por aí, e muita gente mandou mensagem para mim, pro Ricardo, eu recebi muita mensagem, e a gente conversando entre a gente, muito indignados com essa, de repente, bomba uma notícia como essa, falar, vamos conversar e gravar? Absurdo, cara, irresponsabilidade falar coisas como essas, né, bicho? Muito irresponsável, é canalha, é busca por uma audiência canalha, porque é muito sensacionalista, o tom que isso é divulgado, o tom que isso é, né, o clima da coisa toda, a desinformação, são coisas que são ditas por aí, que se você perde 2 minutinhos no Google mesmo, cara, você desmente ali tudo que está sendo dito, boa parte do que está sendo dito. É bem nocivo isso, sabe? É nocivo, a palavra é bem essa mesmo, nocivo. Para você que não está entendendo nada, tá rolando aí, já está rolando há bastante tempo, Ricardo, um vídeo do comediante Luiz França. Ele tem contatos no Japão, ele viaja bastante para o Japão. Temos amigos como eu e você, temos amigos em comum com o Luiz França, não o conheço pessoalmente, nem essa questão, mas ele conta uma história de que ele visitou o Hikaru Kurosaki, o Jaspion, o ator do Jaspion, e tem toda uma história de que ele odeia brasileiros, porque brasileiros foram lá, gravaram com ele, e aí desenrola uma história, vira uma bola de neve. Ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo, e aí tem gente que pega essa informação, joga ainda mais fermento nesse bolo, eu vou falar até que inventa, coloca algumas informações, aumenta as informações que não são reais e reverbera de um jeito que chega nas pessoas fora da bolha e desinformadas sobre essa questão, e deixa a gente como, temos que desmentir isso. Então, o que é colocado, Ricardo, é que, né, que o Luiz França visitou o Hikaru Kurosaki, o Jaspion, e é importante que se coloque que é Hikaru Kurosaki, né? E não Ícaro, né? Ícaro. Quer dizer, já Ícaro é o começa por aí. príncipe, é o filho do Senhor Bazu, é outra pessoa. O anjo que voa pro sol e a asa derreteu, né? O lance que é o seguinte, a galera, eu entendo um pouco, Ricardo, o que rola, porque assim, a galera é carente. Quando a gente fala de Jaspion, de Tokusatsu, Jaspion principalmente, a galera é muito carente, quer dizer, vamos falar, olha, uma notícia bombástica do Jaspion. Só que, gente, uma notícia bombástica do Jaspion não brota do nada num lugar que não tem muitos seguidores. Eu não tô colocando seguidor como mérito ou não aqui, mas assim, do nada, um canal pequeno, um comediante que não tem relação com esse nicho que a gente vive há tantos anos, né, Ricardo? Joga uma história bombástica, isso é dado como verdade. E super séria, né? Uma muito história super séria, não é uma coisa que vocês falam com uma leveza sem apresentar nenhum tipo de prova. É uma acusação contra duas pessoas que estiveram lá e o Ricardo Kurosaki recebeu os caras de coração. Então, os pontos que são colocados nessa nota, que vamos derrubar todos aqui, né? Dá para visitar o cara? Sim. Ele tem uma escola de mergulho? Sim. A esposa do Ricardo Kurosaki faleceu? Faleceu. Mas não é como a história conta. Não houve uma perda de dinheiro milionária. Porque muito é colocado nessa história que os brasileiros foram lá e fizeram meio que escondido. E não, foi tudo aceito. A gravação tem vídeo no YouTube. Procura no YouTube. Casal brasileiro mergulha com o Ricardo Kurosaki. Em Okinawa, eu acho que eu acho assim, né, acho que começando, né, pelo fato de que é tudo muito impreciso, né? Então essas notícias, elas são promulgadas com uma pseudo intimidade do tema por parte da pessoa que transmite, só que a pessoa chama a Toei Company de TV. Toei. Já, né? A Toei Company é uma produtora. TV Toei. Se a pessoa está se propondo a dar informações sérias, né? Então, TV Toei, essa pessoa já não tem mais credibilidade nenhuma. Né? Exato, é o que eu tô falando. Se a pessoa sabe o mínimo nome, se ela sabe o nome, no mínimo, da pessoa, se ela pesquisou, se ela der um Google. Muito crasso, erro muito crasso.
Segunda coisa, uma multa milionária que seria aplicado caso o Ricardo Kurosaki fosse filmado, mesmo que informalmente, né? Dá para entender, mesmo que ali no lazer de umas pessoas, mas ele não pode ser associado com o Jaspion. Cara, Isso e é o Hiroshi muito. Watari? Não, E o Jiraiya? beleza. Mas dá Os até para atores são entender. associados, eles Mas se dá até para vendem como entender. personagem às vezes, normal, Exato. Dá é até para normal. entender, talvez, se a gente forçar um pouco a barra. Não, mas eu quis dizer que ele não pode promover a escola de mergulho dele usando a imagem do Jaspion. Mas Tá, ele não não fez fica isso. claro, mas mesmo se fosse isso, olha, toda a minha experiência, eu trabalho com esse meio desde 2003. Eu já conversei com o Ricardo Kurosaki, a gente tentou trazer ele para o Anime Friends 2003, já fui para o Japão, já visitei a Toei, tenho contato próximo com os atores de Tokusatsu há muito tempo. Essa é a minha vida profissional, foi para esse lado. Eu jamais escutei que as coisas são colocadas dessa maneira. E que tem o mínimo de noção de como o mundo funciona, como as empresas funcionam, sabe que não vai funcionar desse jeito. Olha, você citou o personagem que você atuou a vida inteira, você vai receber uma multa milionária, né? Essa palavra multa milionária é muito infantil, é muito de gente que não sabe o que está falando, entendeu? É muito caricato. E outra, ele fez isso em 85. Como é que ele recebeu uma multa? Ia falar disso no vídeo, uma multa milionária e perdeu tudo que ganhou na série. Quer dizer, de 85 para 2010, 2011, 2009, que seja, nem faz sentido isso. O cara trabalha com outra coisa. Exato. Primeiro, né, a Toei Company, se de repente ele estivesse usando ali com bastante energia o Jaspion para promover a escola de mergulho dele, o notificaria e eles conversariam. Jamais é receber uma multa que tem que pagar e tirar todo o dinheiro que o cara tem no banco. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Ricardo Kurosaki não ganhou dinheiro com o Jaspion, tá? É sabido em entrevistas de todo, né? Só estudar um pouco esse meio, você sabe que não se ganhava muito dinheiro, mesmo sendo um protagonista de uma série, porque a série ela não é a novela das 8 aqui da Globo, entendeu? Eram produções com um orçamento mais limitado, em que até mesmo os protagonistas não ganhavam tanto dinheiro. Então, assim, não era tanto dinheiro que se pagava, o cara fez isso em 85. Não há fortuna associada à participação do Ricardo Kurosaki em Jaspion. Ele não Tanto produziu, que ele foi trabalhar de mergulhador. Dinheiro. Ele foi trabalhar com escola, não foi morar numa várias mansão, outras cara. coisas. Ele foi ator de teatro, gravou disco, ele fez outras coisas. Zacaiá, enfim, a gente não tem nem que justificar além disso, tá? Não se ganha fortuna com Tokusatsu, principalmente na época. E 85, gente, bom senso, mínimo de massa cinzenta na cabeça, você consegue fazer uma associação simples, cara. Simples, é uma associação simples. Então, assim, sensacionalismo dos mais baratos, dos mais ralés, que o cara perdeu tudo que ele fez em Jaspion por causa de uma multa milionária, tá? Não tem multa milionária sem sentar para conversar. Um vídeo gravado por brasileiros. Não tem isso. Não tem. No máximo, então, advogado bate na porta antes de jogar uma multa e tem muita discussão antes. Não tem. Existe, e aí existe. outro ponto. Por conta dessa multa milionária e perdeu tudo, mesmo não trabalhando com isso há 30 anos, a mulher dele se matou, o cara disse. Né? Essa, para mim, é a parte mais hedionda. O Luiz França diz que ela faleceu por depressão. E a gente sabe que ela morreu de câncer. Não tem nada de depressão ou se matou. A informação, até onde eu sei, que ela faleceu de câncer. A informação dada é essa. E é de uma canalice você associar o falecimento da Yuko, que é uma atriz também, participou de Tokusatsu e tudo mais, a depressão porque pagou a multa milionária, eles perderam dinheiro por causa de Brasil. Sabe, é uma forçação de barra em prol de uma audiência micha, de uma audiência canalha, né? Associar que ela se matou. Ele tem que provar que de onde ele tirou essa informação. Ele está replicando o que ele viu no cara falar num podcast e ainda replicando errado para deixar ainda mais sensacionalista. Então, gente, é mentira, tá? Mentira, tá? Não é verdade, não tem que ficar argumentando, não percam seu tempo. Nem fazendo mas os pontos do cara, não. Ele vai fazer parte 2, esquece parte 2, é mentira e ponto final. É desrespeitoso pra caramba, porque o cara tá falando que uma pessoa se matou por conta de algo que ele inventou. É desrespeitoso pela morte da mulher, pelo jeito que ela faleceu, com o próprio Ricardo Kurosaki, com o casal de brasileiro que foi autorizado, foi lá, e ele diz que não podia associar a imagem. No vídeo do casal, o próprio Ricardo Kurosaki tá segurando uma revista, um livro do Jaspion,
Ele mesmo está segurando e sorrindo, quer dizer, ele está ele posou falando, olha, sou eu estou tirando uma foto, eu era esse cara, eu já trabalhei com isso. Então, mas, cara, Danilo, mesmo sendo advogado do diabo, mesmo que, de repente, essa foto que ele fala assim, mas casal de brasileiros, não publica, fica só para vocês, vou tirar aqui com o livrinho e tal. Pode ser, se ele falou isso, pode ser, mas a Toei jamais iria ganhar na justiça um processo por causa de um vídeo que um brasileiro fez com o cara, e o brasileiro pôs a música, jogou no YouTube, que naquela época no Japão a relevância era muito micha, era muito nada perto de hoje. Tipo, naquela época, a gente está falando de, sei lá, quanto? Tem mais de 10 anos atrás? Isso, mais de 10 anos, com toda certeza, porque o ela YouTube faleceu não em era nem 2011, reconhecido, né, sabe? O cara colocou um videozinho no YouTube há 10 anos atrás, isso implicou que ele foi extorquido de sua fortuna. Não, é uns absurdos atrás do outro. Mesmo que o Kurosaki tivesse pedido para o cara não postar foto e o cara postou, ele jamais ia perder dinheiro imediatamente. Por tirar uma foto, jamais, ninguém faz isso, né, cara? O que pode ter rolado, que eu imagino que assim, o Luiz França pode ter ido, pode ter tentado a abordagem com ele, mas talvez entendeu errado a história, transformou isso num papo do podcast. Luiz França, também, por favor, toma um pouco mais cuidado, meu velho, porque assim, talvez ele tenha entendido errado, interpretou errado, o intérprete passou errado para ele, eu não sei o que aconteceu, mas assim, todo esse papo, quando ele joga, reverbera, e essas outras pessoas reverberam ainda mais e vira essa bola de neve que a gente tem que vir até aqui conversar com vocês sobre isso. Assim, né, eu não vou afirmar nada, mas o que me passa pela cabeça é um papo que, contado dessa maneira, dá audiência, né? O Jaspion perdeu tudo por conta de um casal de brasileiros. É uma notícia, né? Tanto é poderoso isso para a mídia, né? De repente a pessoa pensa, tô aqui no Japão, é um lugar muito ermo, ninguém vai saber. Quem que vai até ir atrás disso? Já contei, já deu view aqui onde eu contei. Não estou afirmando que foi isso, estou falando que passa isso pela minha cabeça, porque as informações são tão erradas, né? Por que essa história é contada dessa maneira? Né? E uma das coisas que me vem à cabeça é isso, talvez é audiência. Tanto que estamos aqui, paramos o que a gente estava fazendo para gravar e contar essa história para vocês, desmentindo todas as mentiras, enfim, a falta de veracidade, vou colocar bonito, a falta de veracidade em tudo que está sendo falado. Gente, mais que nada, cuidado com os links que vocês ficam falando, olha, finalmente foi revelado, olha isso. Não é porque foi falado algo que você não ouviu ainda que é verdade. Pergunta pro cara, tirou isso da onde? Tirei desse podcast aqui. Tá, mas fulano, de onde você tirou essa história? Vocês ficam reverberando isso e é difícil depois de controlar essa informação que vira uma verdade irreversível depois, mesmo sendo mentira. E uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade só porque foi contada 1000 vezes. E nesse caso é muito sério. Né? Não é que, beleza, o cara lá tá dando uma informação imprecisa, tá falando é acusação, umas bobagens, né, assim, sabe? De tipo, falando umas besteiras de erro de informação. Tudo bem, isso aí tá tudo bem, tá cheio, né? Mas não, cara, nesse caso eu fiquei bem puto, para ser bem sincero, porque você tá ali justificando o suicídio de uma pessoa. E acusando que é por duas causa pessoas. Daquilo, acusando Exato. duas pessoas de terem inspirado o suicídio de uma pessoa que não é verdade. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, assim, eu peço que a galera se manifeste contra também, né? Porque a gente há tanto tempo trabalha, gosta tanto, né, de tokusatsu, se preocupa em trazer algo legal, né? A gente às vezes fica trabalhando para fazer algo legal, você fica horas ali gravando um clipe e não dá essa mesma bombada que uma notícia absurda, que nem notícia uma história absurda dessa. É sensacionalismo, né? Sensacionalismo sempre tem um tom mais canalha, né? Ele pega a pessoa pelo sensacionalismo da coisa. É micho, é canalha, mas dá audiência, a pessoa fica motivada, ela quer fazer mais. E assim, não vamos surfar nessa canalice, né, gente? Ainda mais quando a pessoa está sendo bastante irresponsável com o que ela está dizendo ali. Então, não surfemos, não vamos... E assim, no caso específico aqui, eu acho que vale até uma denunciazinha, né? Demissão da TV Toei, gente. Isso aí não existe essa informação. E ele brigou com a Toei não é TV, eles não são contratados carteira assinada, entendeu? E é importante esclarecer que o Ricardo Kurosaki discutiu com a JAC, com a JC, que é a equipe de dublês. É uma zona cinza, entendeu? A gente não pode ficar cravando essas informações, como eu vejo muito por aí, informações de bastidores, assim, de ele é puto com essa pessoa, ele não gosta daquilo por causa daquilo. Não dá para ninguém cravar, porque não tem
informação cravada com 100% de É. certeza. Mesmo o Hiroshi Watari falando e outras pessoas falando, eles nunca dão veredito. Eles sempre porque não falam tem assim, ó, já notícia. ouvi, tinha um clima. Então, assim, galera, para de querer dar veredito sobre as coisas, tá? Enquanto a pessoa não vier a público e cravar uma informação, é legal especular, a gente gosta de bastidores da indústria, né, dessas informações, mas no caso que foi feito agora por esse canal, tem limite. Gente, cuidado que vocês compartilham. Não tem nada fantástico do Fantástico Jasper que surge do nada. Não é do nada. Um canal pequeno, com nada de visualização, de repente traz uma notícia fantástica de algo que está escondido lá nas entranhas do Japão e todo mundo acha que isso é a pura verdade. Pergunta de onde saiu, tenta investigar, para de compartilhar como se fosse verdade, porque você tá sendo cúmplice desses absurdos. É isso que acontece. Cuidado, gente, cuidado. E, ó, É. a dica, né? O tom de voz, os clichês na hora de passar informação, multa milionária e sabe, dá um Google. informação tosca, TV Toei. Então, assim, ó, já pesca falando. E caro, é o anjinho, né? Gente, é simplesmente dar um Google e procurar. Procura os nomes no Google, procura informação no Google, vê se você encontra alguma notícia sobre isso em algum lugar, dando um Google. Pô, dentro da minha experiência, eu tô nesse meio há muitos anos, décadas. Eu nunca ouvi assim, mas nada, nem papo de bar. Eu abro aqui para vocês, nem papo de bar, nem papo de bastidores, tá? Se eu tivesse ouvido, de repente, ali num bastidor de evento, pô, ao longo de mais de década que eu vou para o Japão e converso, se eu tivesse ouvido, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui com o Danilo. Exato. Eu ia ficar bem na minha. E é por isso que a gente tava conversando, rapaziada, a gente tava conversando no WhatsApp, os dois indignados, falou assim, a gente tem que desfazer, a gente tem que desmentir isso aí, a gente tem que derrubar, né? Então, estamos aqui exatamente por isso. Se vocês confiam na gente, o papo tá dado, papo retíssimo aqui, dado para geral. Tá mais tranquilo, tá mais calmo? Eu tô assim, mas não vamos deixar isso ir para frente, sabe, gente? Vamos fazer a nossa parte. O YouTube tem mecanismos de tirar do ar desinformação. Então, a gente pode utilizar esse mecanismo, né? Foi falado aí muitos absurdos. Tem uma bandeirinha, denunciar. Você escolhe o motivo, desinformação, coloca ali mais ou menos o seu argumento, 2 linhas, e é isso, gente. Vamos ajudar, porque, né, é um meio que a gente gosta muito. O Jasper é um herói muito querido dos brasileiros. Tem muita coisa legal que ainda pode ser feita, né, com esse herói. Quem sabe o Ricardo Kurosaki não mude de ideia e venha para o Brasil. Ele tem lá o negócio dele, ele vive de mergulho. Os eventos principais acontecem em julho, um verão lá no Japão. Um dos motivos principais do cara não vir para cá provavelmente é esse. Ele tem um negócio pequeno que ele não pode abandonar para fazer evento. Mas quem sabe ele venha. E não vamos macular com sensacionalismo da pior qualidade, algo tão legal e tão importante para a gente como é o Jaspion, né? Se você assistiu até o final, muito obrigado. Não caia em papos aleatórios por aí. A gente se fala nos próximos vídeos e passa no canal do Ricardo, que eu deixo na descrição se você não segue ele ainda, no Insta também. Valeu, tem novidade vindo, gente. Tem novidade vindo, inclusive do Jaspion. Daqui a pouco você vai ficar sabendo.